E aí, pessoal, tudo bem? Alguns alunos pediram para eu falar dessa decisão agora, se pode gravar a ligação, se isso tem validade jurídica, se isso não tem. E é o Congresso sempre inovando, né? Mas vamos lá. A Constituição não fala nada se pode gravar, se não pode gravar. Obviamente, a Constituição é um livro de Estado, ela não desceria a esse detalhe, né? Normalmente ela dá a diretriz, né, a direção geral, e aí é a legislação infraconstitucional que vai tratar disso. Por exemplo, a Constituição vai dizer é garantido o direito de herança, mas quem trata de herança é o Código Civil. Então a mesma coisa em muitos temas de direito penal. Então diz lá que não serão admitidas as provas ilícitas. Mas quem vai decidir o que é prova ilícita não é a própria Constituição, né? Bom, o Brasil adota alguns critérios que não são só brasileiros, de que não pode ter o flagrante forjado, como a gente costuma ver nos filmes americanos e etc, né? Então, por exemplo, você não pode ter o policial comprando a droga e aí dar o flagrante, né? A ideia é que ela tem que acontecer de forma espontânea, de forma voluntária e não preparada. Então é óbvio que isso dificulta, mas a ideia de dificultar não é beneficiar bandido, que é um problema que a gente tem com a nossa Constituição mesmo. Porque a nossa Constituição ela sai do período ditatorial, então ela tem um medo da força do Estado. Então a ideia foi proteger o cidadão dessa força do Estado. Então o flagrante forjado ele não é aceito, ou seja, o Estado tem que encontrar meios de conseguir de forma lícita dar o flagrante ou se defrontar com o flagrante eventualmente. Muito bem. Aí, em algum momento, nós entendemos que as ligações que não sejam autorizadas por ordem judicial, porque aqui tem um equilíbrio interessante. A polícia, a investigação, ela é do Poder Executivo. Se tiver a autorização do Judiciário, que é o Poder Judiciário, né? Então, de um juiz do Poder Judiciário, significa dizer que houve um controle de um poder sobre o outro. E o Judiciário só autorizará se estiver conforme a lei, que é o outro poder, o Legislativo, que fez a lei. Então, a ideia de um poder controlando o outro, né? Aquela teoria lá de freios e contrapesos. Isso é sempre bom, não é? Mas olhem só, cria dificuldade, obviamente, para o Estado que está investigando, que não tem problema, porque a ótica constitucional é a proteção do indivíduo em relação ao Estado. O problema é que nós acabamos protegendo quem não deveria ser protegido, né? Esse é que é o problema. Por exemplo, os homens públicos. Então, olhem só, eles agora estão querendo mudar a lei, obviamente, não é preocupados com os direitos e garantias da população. Eles estão preocupados com eles mesmos. Por quê? Porque a corrupção é um dos crimes que costuma ser pego através dessas gravações. Qual que era o entendimento até outro dia? O entendimento era este: se eu estou falando com você, com a liberdade de estar falando com você, colocando todas as palavras queira colocar, dirigidas a você, e você gravou, essa gravação tinha validade. Por quê? Porque eu falei com a liberdade que eu tenho com você mesmo. É ruim, é ruim. Né? Já aconteceu, por exemplo, quando eu era procurador municipal, sentarem na minha frente, eu não saber, e estavam gravando a conversa comigo no celular. A minha sorte é que eu falo o que eu penso dentro da minha coerência, então não é nada que eu lá na frente tenha que desdizer. Mas achei muito, no mínimo, deselegante gravar sem falar comigo. Mas era algo que ele poderia usar. Por quê? Porque foi uma fala direta minha com ele. Então o que os tribunais entendem? Que quando essa gravação é feita por terceiros, aí não. Porque eu estou falando com a liberdade que eu tenho com você, mas tem um terceiro ouvindo. Então com esse terceiro, talvez a minha fala não fosse a mesma. Se eu souber que está sendo gravado e falo mesmo assim, aí tem validade. Por exemplo, teve aí um empreiteiro que foi na Câmara dos Vereadores no Rio de Janeiro, e disse lá, eu construo prédio para pobre com areia de praia mesmo, que pobre não merece coisa melhor mesmo, o prédio tem que cair. Ele ali falou, sabendo que estava sendo gravado, que estava no plenário, então essa gravação tem validade, pode ser usada juridicamente, não foi escondido dele que ele estava sendo gravado. Agora, quando um terceiro grava escondido, é que costuma haver
um impedimento para se usar juridicamente, né? Então perde a validade, perde o efeito como prova jurídica. Muito bem. Essas gravações diretas, elas são muito comuns para os crimes de assédio moral, para os atos, né, de assédio moral, crimes de assédio sexual, para os crimes de corrupção. Então tem vários casos assim. Por exemplo, uma aluna, se eu não me engano, não me lembro agora se foi Santa Catarina ou Paraná, o professor a estava assediando sexualmente, ela gravou as falas dele, ele sempre pedia que ela ficasse no final da aula, precisava falar com ele, e aí numa das salas ele falou lá, olha, eu só te dou nota se você me fizer favores de cunho sexual. Lógico que não foi com essa erudição toda que ele disse, né? Ela gravou e aí serve como prova. E olha só, quem pratica assédio sexual raramente vai praticar com testemunha. Então, essa prova, a meu ver, tinha que ter validade, porque quando a pessoa fala sem a gravação, é a minha palavra contra a sua palavra. É muito difícil. Com a gravação, tá ali, tá feita a prova. E mesmo assim há quem consiga destruir essas provas, né? No assédio moral, a mesma coisa. Agora, tipicamente, corrupção, se não tiver essas gravações, dificilmente é pega, porque existe um sistema que protege a corrupção. Você não pode rastrear o dinheiro, você não pode quebrar o sigilo bancário, você não pode fazer gravação, você não pode uma série de coisas, né? Que inclusive eu acho que está na hora de mudar essa legislação em relação ao homem público, especialmente o eletivo, né? Outro dia eu fui falar isso, que deveria ter prisão sumária e etc. Nessas teorias que eu crio, né? E alguns colegas meus da PUC disseram, não, o direito é igual para todos. Ô, gente, não é. Tanto não é igual que, por exemplo, você tem a Lei Maria da Penha, ela fala em muitos atos sumários na ideia de proteger aquela pessoa em situação de vulnerabilidade. Então, por que não você criar também atos sumários de aplicabilidade mais imediata quando é a sociedade toda que está em risco? Eu vou dizer qual que é o problema. O problema é que o Brasil não consegue enxergar o mal que é a corrupção. O brasileiro não consegue enxergar. Ele acha que isso é apenas faz parte de um sistema burocrático. A corrupção, ela corrói o país por dentro, né? E parece que as pessoas não veem isso e continuamos votando em quem é corrupto e está todo mundo satisfeito. Agora, olhem só. O que incomoda, então, esses políticos? É a possibilidade deles serem pegos com esse tipo de gravações. Então, se eles têm a oportunidade de mudar a lei, gente, eles vão mudar. Porque o meu raciocínio, o seu raciocínio, que é quem trabalha com direito, a gente costuma dizer, olha, a lei não pode, os tribunais têm esse entendimento, é assim que a gente pensa. O legislador, ele não pensa assim. Se é a lei que não me deixa fazer tal coisa, então eu vou lá e mudo a lei. Para ele é simples. Ele vai lá e muda a lei. Você que deu esse poder para ele, ele vai lá e muda a lei. E olha, quanto mais ignorante um povo, mais fácil é de manipulá-lo. Por isso que a gente tem que tentar estudar, se instruir, se informar, para que em algum momento a gente apresente alguma resistência. Isso é fácil, gente. É quando que os meninos começam a dar problema para os pais, quando eles começam a constituir sua própria consciência e a rebater aquelas informações dos pais. Aí começa a dar trabalho, porque até então eles obedeciam sem a possibilidade de análise com critério, né? Por exemplo, eu chego numa sala de aula que ninguém sabe nada de direito. Ô, gente, se eu falar bobagem que eu falar, eles vão aceitar. É lógico que eu não falo, porque eu tenho minha ética, né? Mas olha, se o aluno vier preparado, eu já sei que eu não posso falar qualquer coisa que ele não vai aceitar. Então é a mesma coisa. Se a gente tem governantes despreparados, é porque o povo os põe lá. Se o povo também é despreparado, tá tudo certo. No final, o que importa para nós é o pão e circo e vida que segue. Agora, se a gente é um povo preparado e instruído, a gente cobra dessa gente e não deixa fazer essas bobagens que eles andam fazendo. Um abraço forte, rock and roll, direito, literatura.